Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje temos um convidado super especial e bem diferenciado. Inclusive, vamos tratar assuntos muito bons, como crise de pânico, relacionamento matrimonial, gestão de pessoas e, é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Estou aqui com o psicólogo Mário Luiz Falcone. Ele é de São Paulo, capital, e ele trabalha há mais de 20 anos com casais, tratando também clinicamente de pessoas e também gestão. Ele fez MBA especializado em gestão de pessoas. Mário, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui por videoconferência, mas é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Raíra, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite e eu fico muito feliz em poder compartilhar conhecimento. Conhecimento é para isso, né? Para compartilhar. Com certeza. E Mário, por favor, fala um pouquinho para a gente sobre a sua carreira profissional. Então, ao final da faculdade, e eu decidi que ia entrar para a área organizacional. Por conta de influência de amigos, de colegas que já estavam terminando a faculdade, já tinham terminado a faculdade, e entendiam que era uma forma de ter algum retorno financeiro talvez melhor, né? Então eu me encaminhei para essa área organizacional, que significa trabalhar em recursos humanos de empresas, né? Trabalhar com desenvolvimento, com treinamento, processos seletivos, desenvolver dinâmicas de grupo, e também a contratação, processo seletivo, né, fazer as entrevistas. Eu achei muito interessante, com certeza. Eu tinha um compromisso com essa atividade, tanto que durou uns 20 anos, né, e nesse período de 20 anos eu tive tive momentos de gestão, né, então eu tive uma atuação ligada à gestão de pessoas. Daí a necessidade de estudar, de fazer o complemento de gestão de pessoas. Quando a gente lida com pessoas, a gente precisa ter o dom, o conhecimento, ter desenvolvido a empatia. É muito importante a gente saber entender como o outro se sente. Então, diferente da antiga escola americana de administração, onde existe uma regra única para lidar com os colaboradores, não, hoje em dia não é assim que funciona, e a gente percebe muito isso, principalmente aqui no Brasil, né? Então, depois, logo que eu terminei a faculdade, na verdade, ao final desse curso, a gente tinha o compromisso, a obrigação de fazer o estágio em clínica. E também gostava muito disso, gostei. Então, desde o estágio em clínica na faculdade, eu não larguei mais. Então, eu fiz o estágio e eu continuei atendendo em consultório, com certeza numa carga horária muito menor do que hoje. Era para não perder a mão, para não perder o tato, a sensibilidade com essa atividade, né? E isso me ajudou muito, porque em algum momento da minha vida eu pensei, puxa, eu preciso me realizar mais, preciso sentir mais próximo de mim o resultado dessa ajuda, né? Então, depois de mais de 20 anos, eu parti para atender só em consultório, e estou muito feliz com isso, estou muito realizado. Muito bom saber de toda essa história de carreira profissional. E, Mário, conta pra gente o que seria, na verdade, a gestão de pessoas. Tem uma diferença com relação a RH? Por que a minha empresa, para os empresários que estão nos assistindo, qual que é a necessidade de ter uma pessoa especializada em gestão de pessoas, para equipe de trabalho, pilares, se é que existe, da gestão de pessoas? Explica mais pra gente isso, por favor. Ok. Recursos humanos significa que não são os recursos materiais nem financeiros de uma empresa, são os recursos humanos. São os recursos que realizam de fato, que põem em prática as atividades na empresa, que faz tudo acontecer, né? É claro que tudo isso precisa de uma ordem, de uma organização, uma hierarquia, e cada vez mais tem que ser hierarquia no bom sentido, né? Então, só que acontece o seguinte, durante muito tempo, muitos anos, os recursos humanos estava funcionando só com essa ideia de organizar, de coordenar essas atividades.
A gestão de pessoas significa o que eu falei um pouquinho agora há pouco, significa conhecer o colaborador da melhor forma que puder. Como que eu faço o colaborador entender qual é a necessidade daquela tarefa, daquele processo. Então, e o bom líder, inclusive, ele auxilia o colaborador a entender de onde vem aquela demanda, né, quem é o seu cliente interno, o que ele tem que fazer para que o processo ocorra da melhor forma possível, para que tenha um mínimo de garantia. E para onde que vai? De que maneira que aquele colaborador consegue contribuir dentro da organização. Então, gerir pessoas é saber como conduzi-las. Não é imposição, é conduzir a pessoa. Olha, nós temos esse processo, nós temos essa atividade que vai resultar num outro processo que traz um benefício para todos, para a empresa, para a organização, para todo o sistema, né, de forma a continuar gerando empregos, a produzir empresas, enfim. Então, há essa diferença. Então, recursos humanos é um departamento, é uma área da empresa, né, onde se organiza, onde ocorre a gestão dos recursos humanos. E eu acho que essa bem até a tua pergunta. Gestão de recursos humanos, tá bom, pessoal, gerir os recursos humanos dentro da empresa, mas a gestão de pessoas é quando o líder, o bom líder, ele conhece o seu colaborador e consegue conduzir, tá? Conduzir. Então, na verdade, e o gestor, ele não é o chefe, o poderoso, não tem que existir mais isso. O bom gestor é aquele que, ao contrário, ele se coloca à disposição da equipe para ajudá-los a alcançar aquilo que foi proposto, né? Então, e tem que administrar, inclusive, o gestor administra as crises que vierem, as cobranças, as demandas, e reorganiza isso e traduz para a sua equipe. Então, o gestor de pessoas tem essa base, né? Conhecer o colaborador. E a empatia sempre fez parte da minha forma de viver e trabalhar. Então, essa é a grande diferença. E, Mário, sobre essa questão, esse tempo seu de carreira, para um futuro empresário, ele saber a diferença do que é ser um chefe, do que ser um líder. Eu acredito que na tua carreira você deve ter visto várias empresas, muitas vezes, por não ter uma gestão equilibrada, por não ter um controle equilibrado, uma organização da própria equipe naquela empresa. Acredito que você deve ter visto várias empresas falirem justamente por essa má gestão de pessoas. O trabalho e a equipe, ele realmente é importante para o bom funcionamento, mesmo que a pessoa vá trabalhar com grandes funcionários, seja uma equipe de 30 funcionários ou uma equipe de 4 funcionários, qual que seria, na verdade, para aquele futuro empresário, a diferença de ser chefe e de ser líder? Porque muitas pessoas não conseguem ainda, no nosso século, diferenciar o que é ser chefe de um líder. Qual que seria, na verdade, o que você poderia dizer para a gente, um bom líder e um bom chefe? O bom líder é aquele que consegue, principalmente, traduzir para os seus colaboradores qual a necessidade daquela tarefa, daquela demanda especificamente, da melhor forma possível. Então, o bom líder, quando ele recebe uma demanda, se essa demanda foi de uma forma, às vezes até hostil, até impositiva, de qualquer forma, ainda tem que administrar isso e traduzir da melhor forma possível, para manter o equilíbrio, para manter a motivação dos seus colaboradores, para que você consiga que eles façam, que eles realizem aquelas tarefas necessárias para alcançar o que precisa, né? Então, aí eu falo assim, o gestor também tem um chefe, né? Que é o gestor desse gestor. Então, isso tem muito a ver com o desenvolvimento de liderança na empresa. É básico, é fundamental desenvolver as lideranças dentro da empresa, para que consiga transmitir a cultura que o CEO da empresa quer, que os sócios, que os fundadores querem. E é importante que a alta cúpula da gestão entenda isso. O funcionário satisfeito, não é satisfeito plenamente no sentido de eu quero todos os benefícios e prazeres, não, realizado. Quando ele consegue entender qual o propósito da sua existência ali dentro da empresa, e isso traz uma motivação importante, ele acaba, inclusive, desenvolvendo a automotivação. Não é só porque eu tenho benefício, porque eu tenho um salário que eu vou fazer isso.
Eu me sinto realizado, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. E acho que tem sentido, principalmente isso, tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Se a empresa só impor situações para o empregado, para o colaborador, sem a devida gestão, sem essa competência de liderança, ele vai fazer porque tem que fazer simplesmente, e ao final do expediente ele vai largar a caneta, vai largar o computador e vai fazer as coisas dele. Além de que ele poderia fazer de uma forma muito mais detalhada, com mais sofisticação e com mais primor, né? Se a empresa estiver cega com essa situação, vai ficar trocando funcionários, né? Então, esse remador que se cansou o braço dele, então tira ele, bota outro remador nesse barco. Mas, puxa, como é que ele está remando? Por que ele está se cansando tanto? Vamos dar um treinamento, vamos desenvolver, vamos pôr mais pessoas para revezar, vamos reorganizar. Então, a ideia é ter o equilíbrio, Raíra. Equilíbrio, nem tudo é um mar de rosas, nós estamos nesse mundo, nas cidades grandes metrópoles, né? O capitalismo. Então, a gente sabe que existe a concorrência entre as empresas, mas, de qualquer forma, isso tem um limite. Tem que encontrar um equilíbrio entre a concessão de benefícios, de bons salários, ambiente e reconhecimento. Tudo isso tem que funcionar. Uma outra coisa que é importante, Raíra, dentro do reconhecimento que eu falei, é muito importante que haja um plano de carreira. O empresário diria, mas a minha empresa é pequena, eu acho que não comporta, não vou mexer com isso. O colaborador é um ser humano. Vamos agora falar sobre a tal da síndrome do pânico. Como que a gente consegue identificar sintomas? Porque os relatos que chegam para nós na área do hospital, ou CAIS mesmo, é que após uma sessão, a maioria das pessoas, após uma sessão com um psicólogo ou com um psiquiatra, sai, tá dirigindo e de repente começa uma palpitação, a mão suada, ela começa a ter alguns sintomas. Por que a gente tem esses sintomas? O que acontece? E como que a gente consegue identificar a crise de pânico? Então, Raíra, o pânico é assim, a ausência ou a má administração dos seus medos, né? E aí a gente partiria para a construção dos medos, que é uma coisa mais complexa e tal. Mas, de qualquer forma, é isso. É como que a gente lida com os nossos medos. Eles existem, eles sempre existirão, mas nós precisamos ter uma medida para isso, né? A quantidade, né? A diversidade de motivos para termos medo é importante avaliar isso, observar diariamente, semanalmente, mensalmente e durante a vida. E a outra questão é a ansiedade. Os dois estão se baseiam na insegurança. Eles partem da insegurança. Então, todos nós temos as nossas inseguranças de uma forma ou de outra por vários motivos. Isso faz parte da nossa vida. Só que a gente primeiro, então, vai aprendendo a administrar nossas inseguranças e, mais importante, não é só administrar, é tratar, né? Tem que resolver a insegurança. A gente tem que superar, tem que olhar para elas, tem que encarar a insegurança, tem que entender como é que funciona. A gente tem que ter, no mínimo, um plano para resolver essa insegurança. Se a gente não fizer isso, não cuidar dessa insegurança, e ficar administrando de uma forma hostil, né? A gente se maltratando, enfiando essa insegurança mais para dentro e evitando ela e recusando, rejeitando essa insegurança, a gente vai desenvolver, então, a ansiedade até a generalizada. As ansiedades vão surgindo de forma que elas acabam surgindo em todos os aspectos, todos os âmbitos da sua vida. Aí, a pessoa que tem o costume de ficar escondendo e segurando e de novo administrando de uma forma equivocada essa insegurança, está se encaminhando para o pânico. Okay? Então, um conjunto de medos, talvez nem tão grandes, eles vão se tornar um medo muito grande. Então, a gente pode dizer que a crise de pânico, muitas vezes, ela vem sem avisar, e muitas vezes pode acontecer desencadeada através de uma sessão, por exemplo, que eu abro para o meu psicólogo, eu começo a ter uma segurança de desabafo, e daí, quando abre essa caixinha que estava guardada dentro de mim, eu começo a tocar nesse assunto, começa a aparecer esses sintomas, e a gente pode nomear como a crise do pânico. Exatamente, é aí que a gente chama de crise, né? Porque o pânico já existia, né? Então, é o surto.
Então, como você bem disse, após, de repente, uma sessão e a pessoa percebe, puxa, eu de fato, eu estou com isso, eu estou sentindo isso, ela vai querer ou abraçar isso de uma vez ou se entregar de uma vez para isso, só que ela tá pela vida, tá sem o apoio devido. E claro, vai ter o apoio, vai ter as sessões. Em muitos momentos, para conter essa crise, é importante consultar o psiquiatra para ver se tem alguma medicação, e sempre tem uma medicação que possa auxiliá-lo no momento de crise, porque a pessoa em crise de pânico não consegue nem procurar o psicólogo, não consegue nem se movimentar, né? Então, as duas coisas são importantes. Tendo crise de pânico, precisa procurar o psiquiatra, precisa entender qual é a medicação e se alguma medicação vai ajudá-lo, ter acompanhamento psiquiatra, e também precisa, em paralelo, mesmo precisa, aprender a administrar, a superar e a entender os seus medos e a sua insegurança e a ansiedade. Então, E é como que uma sequência de fatos. E como que a gente consegue, por exemplo, muitas vezes a gente acha, como paciente, quando a gente vai fazer uma consulta com um psicólogo, a gente acha que aquele assunto está resolvido dentro de mim. Como que o profissional psicólogo, ele averigua no seguinte sentido: olha, você acha que você está seguro dessa situação, mas na verdade, mediante o que você está falando, é uma insegurança. E como que a gente pode tratar esse paciente ou tratar essa pessoa para torná-la um pouco mais segura, diminuir as inseguranças? A gente tem que enfrentar realmente os nossos medos para nos tornarmos pessoas mais seguras? Ou a gente, à medida que vai passando o tempo, a gente só vai conversando e vamos nos tornando mais seguros disso? Então, Raíra, a dor nos faz mais fortes, não é? A gente, através da dor, aprende muitas coisas, a gente aprende a fazer alguma coisa diferente por conta da dor, né? E a dor nos protege, inclusive. Então, a sensação de medo nos protege. Isso é natural, inerente ao ser humano. Nós temos que ter esse medo. Quando você fala assim, após, como que o paciente consegue perceber se ele se ele já pode tocar a vida sozinho? Não sei se é essa a tua pergunta exatamente. É importante que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo ou a psicóloga expliquem melhor, esclareçam melhor essa questão, que não é uma questão pontual, não é do momento, você está com medo agora, você vai superar, você já resolveu e você vai sair andando por aí. Não, tem que explicar com um pouco mais de detalhes o mecanismo da formação para o surgimento desse pânico, formação dos medos e da ansiedade. Então, o paciente entendendo que isso é um pouco mais complexo do que ele pensa, ele vai respeitar mais. Então, é importante, não é assustar, mas tem a medida da informação. É fazer o paciente entender a complexidade desse processo. E como pai, vamos entrar agora um pouquinho no assunto da paternidade agora e Okay. vamos ver essa carreira. Tá. Você teve alguma experiência que você presenciou como pai ou até como profissional sobre esse assunto da crise do pânico? Ou você teve um momento que você se sentiu numa crise de pânico? Algum momento da sua vida? Eu traduziria isso esse pânico que você está dizendo como momentos sem saída. Puxa, uma dificuldade enorme em entender o contexto em que eu me inseri, né? Por algum desentendimento. Isso acontece muito entre pais e filhos, né? Porque é interessante essa questão, principalmente com filhos adolescentes. Isso acontece muito. É assim, o adolescente, ele, quando comete um erro e ele é castigado ou privado de alguma coisa, né? A palavra melhor é privado de alguma coisa para ele pensar. Ele tenta construir uma outra situação para desviar o mérito do que aconteceu. Através de quê? Através de provocações. Ele precisa, o adolescente normalmente pode raciocinar assim: essa pessoa que está me inquirindo, que está me acusando, que está me punindo de alguma forma, está com muita força para cima de mim. Eu preciso desmontar, preciso entender que força é essa mesma. É força de pai, é uma força
o de mãe, ou é uma força de alguém que está se impondo sobre mim? E o adolescente já está numa idade que ele começa a entender. Eu tenho meus direitos, eu tenho liberdade, eu tenho que compreender, eu tenho que tomar minhas decisões. Mas ainda não tem todo o conteúdo necessário para se construir ainda. Então ele precisa dessa ajuda. Então, se a gente não prestar atenção, nós, pais e mães, a gente se perde com a nossa própria frustração. Então a gente fica frustrado e a gente parte para discutir exatamente o outro tema que o adolescente levantou. É uma isca, né? Então, e daquela isca a gente vai se envolvendo, é uma selva onde a gente não sabe mais onde está se metendo. O adolescente, de alguma forma, ele, opa, isso aqui, desse negócio de discutir, de debater, de argumentar, eu estou desenvolvendo. Eu acho que eu domino essa área aqui. E a gente está frustrado, a gente não está naquele clima, naquele raciocínio de compreensão. Então, é importante o que eu sempre tento trazer para os pacientes, pais e mães, essa questão, calma, não se frustre, o objetivo é o seguinte, ele cometeu um erro, você vai ajudá-lo a entender isso. Então, ele tem que se acalmar, a gente tem que se manter calmo. O objetivo é o quê? É o adolescente entender o que ele tem que fazer diferente. E de repente não é na hora. Tem muitos pais, e isso é natural, também já fiz isso, tem que fazer dessa forma, tem que fazer assim. Não adianta ficar impondo. Qualquer um de nós, em situação de frustração, não compreende, não escuta. Né? Então, é preciso baixar a água, baixar a maré, para que a gente possa se comunicar depois. Mas tem que haver um momento de espaço, de tempo, para o filho ou para a filha refletir, vai passar raiva, tem que passar essa raiva, tem que acalmar. Se enquanto o filho está passando esse momento de raiva, a gente, como pai ou mãe, continuar espezinhando, falando, brigando, discutindo, desafiando, né, exigindo que o adolescente se renda, ele não vai acontecer isso. Ele vai entrar em desespero, na verdade. Né? Então, aí, e tem crianças e tem adolescentes que, inclusive, acabam tomando algumas medidas mais drásticas, porque vem uma revolta, porque não consegue compreender mais. Então, se a gente que é adulto fica frustrado e fica e se perde, imagina o adolescente, né? Então isso é importante. É engraçado você falar sobre... Eu não sou mãe de adolescente ainda, mas como professora há muito tempo trabalhando com adolescentes, uma das maiores queixas era justamente eles virarem para mim e falaram o seguinte: professora, eu queria que meu pai e minha mãe me escutassem mais, me compreendessem. E nós adultos, a gente tem que entender porque nós passamos por isso. Nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes. Então, muitas vezes, a gente pega cometendo os mesmos erros que muitas vezes os nossos pais faziam com a gente, porque criança e adolescente não vem com manual de instrução, cada personalidade é única, cada caráter é único, a educação de um não é a mesma para a outra, apesar de serem irmãos, e assim sucessivamente, cada um reage de um jeito, e eu vejo que realmente essa compreensão, ela precisa ser criada desde a época juvenil, criança, uma base de confiança dos pais para com a criança, para que ela tenha a abertura e o espaço que você falou, e se sinta leve de falar as frustrações para os pais e o que está acontecendo. E uma das coisas que eu percebo, e se eu falei demais quando fui professora de adolescente, é justamente você falar. Porque o que acontece na maioria das vezes do adolescente é ele ficar mais retraído, ele ficar mais introspectivo, não sabe o que está acontecendo ali hormonalmente dentro dele, biologicamente, o que acontece. E muitas vezes os problemas da escola, muitas vezes problemas com ele mesmo, muitas vezes acontece de crises existenciais, não consegue entender e muitas vezes se fecha e não fala. Então, muitas vezes, é uma via de mão dupla. Os pais não sabem como reagir com o filho adolescente e nem o adolescente sabe como conversar com os pais.
Precisa se fazer ali um ambiente de confiança, um ambiente de compreensão, para que ambos possam, olha, eu quero te ajudar, filho ou filha, eu quero te ajudar, mas eu preciso que você fale comigo, o que está acontecendo, o pai ou a mãe pode te ajudar, vamos conversar, o que está se passando com você, muitas vezes o erro que você cometeu, vamos conversar, tem solução, e o adolescente falar, ter uma abertura, mas para acontecer essa abertura, realmente tem que se formar um ambiente de confiança na qual ele possa se desabafar e possa falar o que está acontecendo ali com ele. Eu vejo que é um grande desafio de ambos os lados. Um que fica com medo, receio de falar, com medo da represália, com medo, às vezes, do castigo ou da imposição que você falou por causa dos pais, e os pais sem entender o próprio filho do que está se passando por causa que não criou esse ambiente de confiança e abertura ali na família. Então, Raíra, interessante. Você falou uma coisa aí que fez me lembrar do ego do adulto, né? Então, muitas vezes, a gente quer impor para o adolescente que ele responda e que reaja naquele momento com uma rendição, tá bom, eu estou errado e eu vou mudar. E também, se isso acontecer naquela hora, nem sempre é verdadeiro. É importante ter o tempo, né? Tem um tempo de diminuir a raiva. O adolescente precisa pensar. Mas ele não está olhando para mim. Eu quero que você olhe para mim. Olhe nos meus olhos agora que eu estou falando com você. Me respeite. Isso é o nosso ego, o ego do adulto. Essa imposição, essa pressão. Parece um general com um soldado, né? Uma criança, um general. Então, a gente precisa tomar cuidado de administrar melhor o nosso ego. Então, muitas vezes, que pai e mãe continua falando, verbalizando forte ou gritando, porque acha que o adolescente não ouviu, não está prestando atenção. Muitas vezes ele ouviu sim, né? É que tem um momento certo, da gente voltar a conversar. Ok, uma coisa é você conter um adolescente, uma criança, para que ela não faça algo errado, alguma coisa pior, é a contenção. É uma fala firme da gente, onde a gente mostra o que está certo e o que está errado naquele momento. E que ele vai ter que ficar lá pensando. Aí ele pode soltar desaforos e tudo mais. Não tem problema. Se não estiver fazendo nada grave e errado, a gente fica na nossa. Tem que esperar o tempo deles e o nosso tempo. Porque a gente também já está alterado nesse ponto mesmo, que a gente esteja administrando melhor a nossa frustração. Existe uma alteração, com certeza. E o adolescente percebe. Então, cuidado com isso, né? Muitas vezes já ouviu. Então, esse negócio de ficar impondo e na hora eu quero que me escute agora e olha para mim que eu estou mandando, a gente já está num tempo, né? A gente já está mudando as gerações, já está na hora da gente modificar isso. Porque aí a gente vai dar esse espaço para o adolescente entender que ele pode ser ouvido, que ele pode ser compreendido da melhor forma possível e vai confiar mais, inclusive, das próximas vezes que acontecer alguma coisa errada. Eu tenho, como mãe, utilizado isso com a Sofia. Muitas vezes ela faz alguma coisa errada e daí ela já fica meio com medo, né? Eu falo pra ela assim, filha, não faz isso porque você vai cair. Ela vai lá e faz e cai. Aí ela vem, olha pra mim e fica... Tipo assim, a minha mãe vai brigar comigo. Eu não chego não a brigar. Eu viro pra ela e falo, a mamãe te avisou. A mamãe, quando fala com você, é justamente para você não machucar, para você não cair, porque ela sabe do que vai acontecer. E muitas das vezes eu a coloco, ela faz alguma coisa errada um pouco mais grave, eu a coloco sentadinha, olha, você vai ficar aqui quietinha porque você fez isso com a mamãe, daqui a pouco a gente vem conversar. Você vai refletir no que você fez. Aí ela tem a cadeirinha lá no quartinho dela, que é a cadeirinha do pensamento. Aí ela fica sentada e tal, e daí ela levanta o dedinho já. Ela levanta o dedinho e fala assim, mamãe, deixa eu falar. Então tá bom, pode falar. Aí ela fala, olha, me desculpa, mamãe, eu fiz isso errado, tal, e vai falando. E eu vou só escutando. Aí eu falo, filha, quando a mamãe fala pra você não fazer as coisas, não fazer isso, é justamente pro seu bem. Não é porque você tá... fazendo uma coisa errada, que a mamãe deixou de gostar de você ou que tá menos feliz com você. Você pode falar tudo pra mamãe. Tudo. Absolutamente tudo. Fala tudo. Não importa. Você não precisa mentir pra mamãe
sobre determinado assunto porque acha que vai ficar de castigo alguma coisa. Fale a verdade. Mesmo muitas vezes você com medo do que vai acontecer, fale a verdade. E isso tem funcionado por enquanto muito bem. Sim, sim. Ela mesmo com medo, ela vem muito quietinha assim pra mim. Mamãe, eu fiz isso. Eu tô com medo. Eu falei, filha, por você... E eu... Não é meio que recompensa. Eu viro pra ela e falo o seguinte, por você ter me contado a verdade, você vai ficar sentada aqui. Mas a sua ação, ela tem uma consequência. E eu tenho mostrado de forma lúdica, obviamente, porque ela só tem 5 anos, que toda a ação dela, positiva ou negativa, tem uma consequência. E eu tenho mostrado isso pra ela e ela tem absorvido isso muito bem. Eu falo que agora ela tá na fase do retorno da maternidade. Então, tudo ela quer me ajudar. Tudo. A lavar a louça, a organizar o quarto, a varrer a casa. E eu tenho mostrado isso de forma positiva. Eu a parabenizo com palavras. Filho, olha o tanto que você é organizada. Filho, olha o tanto que você limpou aqui direitinho. Muitas vezes ela varreu de forma assim, do jeitinho dela, mas mesmo assim, eu tô parabenizando ela. E isso tem tornado o ambiente entre eu e ela, nos últimos tempos, de confiança. Porque mesmo quando ela faz alguma coisa errada, que ela viu que ela quebrou um copo, que ela quebrou alguma coisa, ela mesmo fala. Tanto que aconteceu uma situação que eu convidei uma colega lá pra minha casa, e daí a filha dessa minha amiga tem 2 aninhos. Ela levou um copo de suco e derramou sem querer ali no meio dos brinquedos. Aí ela veio me contar, falou assim, mamãe, a fulana e fulana derramou os brinquedos lá e derramou o suco. Aí ela falou, mas foi sem querer, eu vou limpar. E da outra vez, ela que derramou o suco, ela virou e falou, mamãe, eu derramei o suco nos brinquedos, mas não tem problema não, eu vou pegar a toalhinha e vou limpar. E assim aconteceu. Então, justamente para futuramente eu querer que ela converse comigo como mãe, das suas frustrações, do que tem acontecido, porque eu sei que a fase da adolescência é uma fase muito crucial. É uma fase de descoberta, biologicamente é uma fase que a questão hormonal está totalmente à flor da pele, maturação novamente dos órgãos para a formação adulta, para a formação jovem. Então, tudo ali muito à flor da pele. Então, para criar esse ambiente de confiança, eu tenho tentado fazer na Sofia o reforço positivo. Independente se ela fez alguma coisa errada ou não, eu tenho mostrado para ela que ela pode conversar comigo, independente do que aconteça. Mesmo que ela ache que, na cabecinha dela, ela ache que seja grave ou que minha mãe vai brigar comigo, ela vem... eu vejo no olhinho dela, muitas vezes com medo, mas ela vem e se abre comigo. Muito bom. Isso é excelente. É muito bom, Raíra. Você falou mais uma coisa interessante, fez lembrar do seguinte, sobre o que a gente chamava de castigo. Agora, a privação, né, é um momento onde a gente tem que colocar a criança para pensar. E eu peço para os pais todos terem mais atenção nessa questão. O tempo do castigo. Você vai ficar o dia inteiro sem isso? Claro que tem situações que exigem um tempo maior para ficar pensando, né? E também tem que ser proporcional com a idade, né, da criança, o pré-adolescente ou adolescente. Então, pegar uma criança e falar assim, eu nunca mais vou deixar você, como nunca mais? Vai o mês inteiro, eu não sei, não pode fazer isso. A criança tem que ter um parâmetro, ok, qual é a minha consequência, qual é o tamanho disso exatamente? Porque se ela ficar, ela quebrou um copo e não falou, escondeu, e a mãe já tinha avisado que se ela esconder, ela vai ficar de castigo, muito bem. Aí vai lá, mãe, põe a criança de castigo, vai ficar 4 horas de castigo. Nossa, muito tempo. Perde o sentido, em algum tempo ela fala, não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Eu só sei que minha mãe ou meu pai me pôs aqui e não vem mais falar comigo. Então, começa a desenvolver um outro raciocínio sobre isso. Então, tem que ser proporcional. Qual é a proporção? Pode pesquisar na internet, tem vários sites sobre isso. A internet está aí à disposição para trazer conhecimento. Sim, né? pelo que eu li, é justamente 1 minuto por idade. Então, eu faço a cronometragem, já tá com 5 anos, 5 minutinhos.
Então, 5 Isso. minutinhos ela fica ali. Muitas vezes ela até diminui esse tempo, que ela consegue ter o raciocínio mais rápido. E Aham. muitas vezes, se ficar mais de uns 3 minutinhos ao mais, ela começa a se distrair e perde o foco ou o sentido daquilo que você falou, de estar ali muitas horas a fio e tudo mais, e acaba se dispersando. E o Uhum. propósito de ensinar e de educar perde o sentido. Exatamente. É bacana o que você faz com a sua filha, que assim, é o jeito dela de fazer aquilo. É importante valorizar o jeito dela fazer, né? Isso ela vai adquirindo autonomia e independência, né? Ah, o jeito, tem alguma falha, alguma coisa, vai se corrigir com o tempo, né? Mas é legal isso aí, bem bacana. E, Mário, vamos fechar essa caixinha da questão de maternidade, paternidade. Ok. Vamos abrir agora. Sei que você trabalha com casais há muitos anos, muitos anos. E na sua experiência e carreira, qual tem sido, ultimamente, a maior queixa entre os casais? Olha, tá faltando uma compreensão entre as pessoas num casamento que vai desde a falta de entendimento do seu papel, né? Em muitos momentos eu percebo, em muitas situações, uh, que a pessoa não queria ter casado, ou achou que o casamento era de uma forma e é de outra, criou muita expectativa sobre isso, então é o que eu tenho mais tratado com eles, é a distribuição das responsabilidades e o desenvolvimento da maturidade emocional e afetiva entre os dois. Então tem casal que se une, infelizmente, e normalmente não dura muito, né? Um alimentando a carência do outro, ok? Então, a carência de ninguém deve ser alimentada pelo outro. Se alguém tem uma carência, tem que buscar tratar isso. Tem que encontrar as suas deficiências na formação afetiva e emocional, tem que tratar isso aí, tem que se organizar e não deixar a responsabilidade para o outro sobre sobre o seu afeto, sobre o seu amor. Então, a carência tem sido uma questão muito importante entre os casais. Acreditar que o outro seja responsável pela felicidade, né, de si. Então, é assim, a compensação amorosa e afetiva que a gente tem na nossa, que resultou de uma formação afetiva deficiente, não tem que ser fora, não tem que buscar essa compensação em lugar errado. É isso que o pessoal está fazendo, buscar a compensação afetiva em lugar errado. É porque muitas vezes a gente acha como pessoa que o outro precisa me fazer feliz. E, na Exatamente. verdade, Isso. pelo tempo que eu estive casada e o tempo que de curso, muitas vezes, estudando e lendo sobre o assunto, é que, na realidade, quando a gente se casa, precisa a felicidade ser duplicada e não Sim. buscar a felicidade no outro. Então, eu preciso realmente curar a minha carência, eu preciso me curar, digamos assim, emocionalmente, para que, quando eu me una a uma outra pessoa, aquela felicidade aumente e eu não faça tantas cobranças, porque o que acontece dentro dos casamentos é justamente as cobranças, por causa dessa Exatamente. falta aquela carência não suprida que você falou. Isso é importante. Isso tem afogado os casamentos, né? E além da imaturidade, né, emocional e afetiva, daquela busca, aquela necessidade de provar que estou certo, né? Então eu brinco com essa questão da gente agir. A gente pode agir com a razão, pode agir com a emoção, mas não é só uma ponta, não é só a outra. A gente vai administrar isso, a gente vai balizando conforme a necessidade. Em alguns momentos a gente tem que mostrar, tem que argumentar a nossa razão, né, num processo de trabalho. Em outros momentos, a gente não precisa ficar provando que tem razão. Aí que eu entro com a questão da confiança. É preciso ter confiança um no outro. Então, a maturidade eu não preciso mostrar que eu estou certo, eu não preciso acusar erro do outro. Não, isso destrói casamentos, fica o tempo todo acusando o outro, né? Então isso não, quem vence essa briga? Eu estou sempre certo. Aí ganha o quê? Ganha o quê com isso? Aí eu volto a perguntar o objetivo para o casal. Vocês estão juntos por quê? E por que vocês querem continuar juntos? Ah, quanto tempo faz que vocês agem dessa forma? Há muitos anos. E por que vocês nunca resolveram isso? Será que vocês têm alguma espécie de um prazer, eu chamo de doce veneno, né? Sentir dó de si mesmo, essa autopiedade? Então,
também é uma questão importante para os dois perceberem se os dois estão agindo assim ou se está um agindo assim de qualquer forma, em qualquer grau que seja. É preciso buscar ajuda, é preciso corrigir isso aí. Se conseguir corrigir sozinho, se observando, administrando o seu comportamento e os resultados, maravilha, ótimo, seria muito, muito bom. Mas o psicólogo existe para isso, né? Psicólogo é psicólogo, terapeuta. É importante. E assim, a terapia não vai trazer uma dependência. Então a gente não vai mais poder ficar sem terapia. Não, não. Eu acho que dependendo da maturidade, dependendo do casal, se eles fizerem a lição de casa, eles vão conseguir se reorganizar. E aí, em alguns momentos, olha que interessante, Raíra, a maioria dos terapeutas de casal seguem um padrão mais científico, inclusive, e mais baseado nos ensinamentos da faculdade, que o casal sempre será atendido em casal, né? E que nenhum dos integrantes do casal possam fazer contato com o psicólogo. Então, eu me arrisquei a abrir um pouco mais essa questão, porque eu percebi o seguinte, o marido ou a esposa às vezes teria algum conteúdo que traria muito constrangimento para resolver, né? Ligado à maturidade emocional, sobre alguma conduta, alguma coisa assim. Então eu percebi que numa sessão isolada poderia se reorganizar essa questão, poderia se superar isso para voltar de uma forma mais equilibrada para a sessão de casal, ok? E isso tem funcionado. Então, eu acho que é importante respeitar essa questão aí. E não é só, se não vira também aquele lavar roupa suja numa sessão, né? E aquele debate todo. É que é natural, e que o casal está em terapia porque estão se desentendendo, isso é natural acontecer. Mas eu acho que é um pouco de sensibilidade, um pouco de tato nessas questões aí. Alinhar a maturidade dos dois para que consigam interagir melhor numa sessão. Então, o ideal, na verdade, seria se o casal ele tratasse em terapia de forma individual e depois como casal para poder fazer esse ajuste. Porque o que acontece, eu achei interessante você falar, é justamente a competição de quem tá certo. Isso acontece demais da conta e a gente sempre quer ter a razão. Tem até a brincadeira, né? Que assim, que a gente chama que pro homem conseguir dormir com a mulher sempre tem a razão. Sempre tá certo. Numa briga, a mulher sempre tem que ter a razão se ele quiser, por exemplo, ter a noite de casal. E, na verdade, por mais que seja brincadeira, tá errado. Porque, na verdade, não é só a mulher 100% certa, nem o homem 100% certo. É isso que você falou. Entrar no consenso, alinhar. Qual que é o objetivo, né? Muitas vezes dessa briga. O que a gente vai ganhar com isso? Se não vai trazer nenhum benefício para o casal, abaixar o orgulho, trazer um pouco mais de humildade, questão da escuta, ouvir as necessidades um do outro, não para suprir, mas muitas vezes, nossa, isso tá. Se a gente ama uma outra pessoa, muitas vezes a necessidade daquela pessoa, a gente consegue por amor. Olha, você tá me pedindo mais carinho, então eu vou tentar ser um pouco mais carinhosa. O que você precisa? Ou a escuta e a comunicação é fundamental. Por mais que seja clichê falar que num casamento precisa de comunicação, a tecnologia muitas vezes acaba atrapalhando, porque um chega cansado do serviço, o outro chega cansado do serviço, cada um vai para a televisão, o outro vai para o celular, o outro vai para o computador, cada um fica ali no seu mundinho e não tem aquela conversa que precisa ser falada e muitas vezes acaba distanciando o casal pela falta de comunicação. E muitas vezes acontece do casal não se comunicar por achar que muitas vezes que estarem conversando ou se comunicando vai acabar ocasionando uma discussão, sendo que na realidade é uma troca e uma escuta. Eu estou ouvindo as necessidades do meu parceiro e vice-versa e vou tentar escutar com amor para ver se eu consigo fazer aquela necessidade, não para suprir, mas atender aquele pedido que por amor muitas vezes a gente acaba fazendo como casal. Isso, exatamente. Acredita que vai resolver a questão pelo menos momentaneamente, é um paliativo, né? Mas isso não muda a estrutura, ok? E Mário, para a gente fechar aqui o nosso podcast,
Qual recado importante você pode deixar aqui para quem está nos assistindo? Olha, Raíra, eu acho que uma coisa muito importante, o que mais está acontecendo com as pessoas hoje em dia, é perder o controle da ansiedade, né? Deixar que essa ansiedade cresça demais. Então é muito importante. Não empurrem a ansiedade com a barriga, como dizem. Não deixem para frente. Eu dou conta de mim, eu dou conta de mim. Ninguém tem que ter vergonha nenhuma de passar por uma terapia. É uma conversa, né? O papel do psicólogo é ajudar a organizar os pensamentos e os sentimentos. A partir daí, com a pessoa mais organizada, ela vai conseguir entender mais coisas que são necessárias. A ansiedade não deve ser levada para frente a todo custo, de qualquer forma, porque a pessoa acredita que não precisa de ajuda. Não tem problema nenhum ter uma ajuda, e às vezes é mais rápida do que pensa. Então, isso traz consequências que a gente tem visto aí, pânico e até outras coisas piores, né? Então, ansiedade deve ser tratada. Mário, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom estar aqui com você. É uma honra, viu? Eu agradeço, Raíra, e aguardo novos convites. É um prazer estar com você. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus.